Muito bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bhagavad Gita. Então, eu vou já diretamente abrir o texto para a gente seguir a nossa leitura, fazendo as reflexões sobre os versos. Então, só me confirmem, nós paramos no verso 25, se eu não me engano, tá? Então, até aqui a gente vem falando sobre esse tema, ah, da imortalidade da natureza espiritual, né? Então, sobre essa natureza espiritual eterna. E Krishna vem destacando a natureza dela de diferentes formas, né? Mostrando como ela não pode ser aniquilada pelos elementos físicos, né? Então, ele dá esses exemplos, como o fogo não tem como queimar essa natureza espiritual. A água não pode molhar ou afogar essa natureza espiritual, né? A terra não pode gerar assim algum tipo de impacto, né, destrutivo sobre essa natureza espiritual. Então ele vem destacando, né, que essa natureza ela é sempre existente, imperecível, eterna e ela não é atingida pelas coisas que atingem o nosso corpo ou a nossa mente. Então esse é um ponto de vista que de uma certa forma assim nos é difícil para a gente contemplar isso, né? Porque é muito distante da nossa experiência realmente a nível de corpo e mente. Nós vivemos dentro de um corpo que está o tempo todo ameaçado por diferentes tipos de danos e dores, né? A nossa mente está conectada a esse corpo, sentindo ali, né, o prazer ou a dor do corpo e, portanto, criando reações a essas sensações confortáveis ou desconfortáveis. Aqui, como a gente sabe, essas reações elas vão depois desembocar lá naquilo que a gente chama de apegos e aversões. E Krishna, diante dessa situação tenebrosa da guerra ali que ia acontecer, né? Arjuna levantando algumas questões a respeito da dor que aquilo tudo provocaria, né? Krishna ele começa o seu ensinamento destacando que sim, certamente a nível de corpo e mente haverá sofrimento, haverá desconforto, né? Porém, é importante lembrar que a natureza última do ser é essa natureza espiritual eterna e inatingível. E aí, então, ele segue, explicando um pouco mais a respeito desse assunto. Justamente aqui nesse verso número 20, desculpa, o verso 26, que é o que a gente vai entrar agora, Krishna ele traz um argumento interessante, né? Eu diria bem interessante, até para a forma como ele vem apresentando aqui o assunto para o Arjuna. Porque até então Krishna ele diz que ele fica enfatizando essa questão da indestrutibilidade da natureza espiritual, né? Só que aqui ele levanta um ponto que é o seguinte: ele diz assim para o Arjuna, vamos ler o verso primeiro. Ou, mesmo se você considera que ele, o eu espiritual, nasce e morre constantemente, ainda assim, ó Arjuna de braços poderosos, não há razão para você se afligir. Então, o que acontece? Krishna ele levanta essa questão, né? E se a gente concebe a vida a partir de uma perspectiva onde não existe essa natureza espiritual eterna, né? Isso é uma perspectiva para muitas pessoas. Não,
quando eu morrer, né? Ou seja, quando esse corpo físico morrer, o meu eu morre junto, né? E se essa for a verdade a respeito da vida, né? Se nós de fato morremos e acabamos para sempre, junto com o término desse ciclo dessa vida física, né? Essa é uma questão. O que acontece? Na Índia, naquela época, já existiam filosofias que eram filosofias materialistas, que tinham esse ponto de vista, né? De que o eu ou a alma, ela morreria junto com o corpo, né? A filosofia mais destacada nessa época na Índia, ela era chamada de Lokayata, tá? Ela foi uma filosofia formulada por um filósofo chamado Charvaka, que é o grande expoente, vamos dizer assim, do materialismo dentro da filosofia da Índia. E o Charvaka, né, esse filósofo, ele dizia isso, que a alma ela vai morrer junto com o corpo, não há uma continuidade depois da morte. Isso se assemelha com outros pontos de vista, por exemplo, de filósofos gregos, também materialistas, como o Demócrito, né, que foi quem postulou a ideia dos átomos, né, do mundo formado por átomos. E depois isso veio também forte com o Epicuro, né, que foi um filósofo que também acreditava que a alma, embora existente, ela morria junto com o corpo. Não haveria uma continuidade, né, espiritual depois da morte física. E aí esses filósofos é interessante porque Krishna ele concebe aqui a ideia de que é possível uma pessoa pensar dessa maneira e ainda assim não se afligir com a morte. É muito interessante esse argumento, né? Porque, em geral, diante do nosso medo da morte, a ideia de que há algo dentro de nós que seja eterno pode nos confortar. Pensando assim, bom, então uma parte minha morre, mas uma outra parte continua existindo, né? Às vezes essa ideia, tá, ela pode estar camuflando uma perspectiva que a gente tem a respeito da vida, que ainda é uma perspectiva muito egóica, de apego à nossa existência egóica, né? E aí a ideia de uma continuidade nos gera um certo conforto, né? Por quê? Porque aí o nosso ego ele não vai ser provocado. E dentro dessa visão desses filósofos materialistas, quando eles se deparam com uma ideia de que talvez a vida ela realmente se acabe ali com a morte física, né, e nada mais continue para depois disso, obviamente que essa perspectiva ela coloca a pessoa um pouco mais assim diante dessa questão da finitude da morte, né? Agora é interessante porque todos esses filósofos materialistas, embora eles não acreditassem numa continuidade da sua existência pessoal, individual, né, para depois da morte do corpo, eles assim tinham uma resposta sobre como é possível para a pessoa não se afligir diante da morte, né? O próprio Epicuro, por exemplo, desculpa, o Epicuro ele dava esse argumento, né, de que enquanto nós existimos, a morte não é uma realidade para nós. E quando a morte ela vem a ser, nós deixamos de existir, portanto não há por que se preocupar com ela, né? Esse foi um argumento que ele criou para isso, né? Na Índia também existia um argumento muito parecido desse filósofo Charvaka, né, o fundador dessa filosofia Lokayata. Alguns comentaristas da Bhagavad Gita, inclusive nesse verso 26, mencionam essa filosofia. E o que acontece, né? Todos esses filósofos, mesmo esses filósofos materialistas que eu citei, eles estavam tão imersos numa contemplação da natureza que
esse deslocamento do seu ponto de referência individual egóico, né, para a contemplação de algo que é muito maior, né, muito grandioso, e que vai continuar mesmo após essa pequena existência aqui, né, se ela deixa de ser, né, essa outra grande existência da natureza, né, ela segue existindo. Quando a pessoa é capaz de sair do seu próprio ego e deslocar esse senso de referência, né, para essa natureza maior, ela pode realmente ter paz diante da finitude, diante da morte. Esse era das formas como esses filósofos materialistas encontravam, né, essa maneira de superar o temor da morte, a angústia em relação à morte. E Krishna, ele, de uma certa forma, nesse verso, ele concorda com esses filósofos. Ele diz assim, ó, se você não acredita em nada disso que eu estou falando sobre imortalidade espiritual, mesmo assim não tem problema, né? Se você acredita que a alma, ela nasce e morre junto com o corpo, né, também não há por que se afligir. Também tem uma maneira de, pensando dessa forma, você superar o temor a respeito da morte e da finitude, né? Então, esse é o argumento que Krishna dá aqui nesse verso 26. Então, ele, de uma certa forma, incluindo aí, né, as pessoas que possivelmente não acreditam em algo que tem uma continuidade para depois da vida do corpo. Dito isso, nesse verso, ele vai seguir. Aí ele não vai explorar muito mais isso, não, tá? Ele vai dizer, bom, tem esse ponto de vista, porém esse não é o ponto de vista da filosofia védica. Eu vou continuar explicando para você a respeito da natureza espiritual, né? Então ele vai para o verso número 27 e ele resgata aquilo que ele já afirmou em outros momentos sobre a transição dos corpos, né? Então ele vai dizer o seguinte aqui, que a morte é certa para tudo aquilo que nasce, né? E o renascimento é certo para tudo aquilo que morre. Ele vai usar essa jogadinha aqui, né? Dessa visão cíclica da vida. Então, se tudo aquilo que nasce morre, tudo que morre renasce. E aí ele diz, você então com isso, com esses ciclos, né? Com essa transição dos ciclos, você não deve se afligir. Então, aqui vocês vejam as palavrinhas de novo, Janma, né? Que quer dizer nascimento. Ela tá aqui, ó, Jan, que, como eu disse para vocês, deu no nosso vocabulário o termo gen e gênese, né? Do grego. Então, Janma, nascimento, né? Tá aqui também, Jatasya, vem da mesma raiz. E a palavrinha Mrityu, né? Quer dizer a morte, tá? Mrityur, aqui a morte, Mritasya, né? Então são conjugações aqui no sânscrito, ele está dizendo, né? Para tudo aquilo que nasce, haverá a morte. E ao mesmo tempo, para tudo aquilo que morre, haverá um nascimento. Esse, inclusive, é um dos argumentos de Sócrates a respeito da imortalidade, né? Ele usa esse argumento. Numa passagem, ele diz assim: como tudo é cíclico, né? Nesse mundo, toda noite dá lugar a um dia, todo dia dá lugar a uma nova noite, né? Assim também, né? Aquilo que nasce vai morrer e aquilo que morre renasce. Então, retomando essa perspectiva, esse ponto de vista, Krishna continua aqui no verso número 28, dizendo assim: ó descendente de Bharata, os seres têm um começo desconhecido. A forma como foi traduzido aqui, ó, começo desconhecido,
volta para aquele termo que eu já usei lá atrás com vocês, que é imanifesto, tá? A palavra é avyakta. Vejam ela aqui de novo, ó. Já destaquei essa palavra em dois momentos. Avyakta quer dizer imanifesto. E aí, os seres, né? Então, eles têm um começo desconhecido, no sentido de que aquilo está imanifesto. Nós, por exemplo, não lembramos a respeito da nossa, como era a nossa existência, né? Há um tempo atrás. Mesmo nessa vida, a gente costuma ter lembranças, memórias a partir dos nossos 3, 4 anos de idade, né? Não sei se alguém de vocês aqui consegue se lembrar de coisas mais para trás do que isso. Eu já fiz o exame, né, a respeito da minha própria memória. Eu só consigo lembrar de coisas, as minhas memórias mais remotas são dos 4 anos de idade em diante, né? Isso prova que é possível existir sem lembrar dessa existência, né? Porque uma pessoa ela pode argumentar assim, ah, eu não acredito em nada do que eu tenha existido antes dessa vida, antes desse nascimento. Eu não acredito nisso. Mas ninguém pode desacreditar do fato de ter tido 1 ano de idade ou 2 anos de idade e não se lembrar disso. Concorda? É uma insanidade, né? Falar, não, eu só acredito que eu passei a existir a partir dos 4 anos de idade. Eu não acredito que eu vivi com 3, 2 ou 1 anos, porque eu não me lembro. O argumento geralmente é esse, né? Já que eu não me lembro, isso não existe. No entanto, a gente não se lembra da nossa primeira infância e ela existiu, nós existimos lá, vivendo aquilo, embora a gente não tenha lembrança. Da mesma forma, Krishna está argumentando que toda a nossa existência prévia, a gente não se lembra de nada a respeito dela, né? Por isso ele usa esse termo avyakta, é um começo desconhecido. E aí ele diz assim, Vyakta Madhyani. Madhya é uma palavrinha em sânscrito que quer dizer média e meio, tá? Deu diretamente esses termos no português. Média. Então, Vyakta Madhyani quer dizer que assim, daí no meio é conhecido. No início da sua existência, você não, o início da sua existência você não tem lembrança, você não tem conhecimento. No meio, que é agora, essa duração de existência que a gente está tendo agora, ela para nós é vyakta, nós temos lembrança. E Krishna diz, avyakta nidhanani eva tatra kara paridevana. Ele diz assim que daí o fim, o futuro, ele de novo é um avyakta para nós, a gente não sabe do nosso futuro. A gente não tem conhecimento prévio dele, né? Então é interessante essa maneira como ele joga aqui a ideia, né? É avyakta, é desconhecido lá para trás, é vyakta, conhecido aqui agora, e é de novo avyakta, desconhecido lá no futuro, né? Essa é a nossa condição. A gente é como se a gente fosse assim uma pessoa que está caminhando num escuro com uma lamparina. Então, enquanto a gente vai caminhando, né, aquele lugar que a gente ocupa, aquele lugar se torna claro, né? A gente enxerga. Mas aquele lugar por onde a gente passou lá atrás, a gente não enxerga mais nada, porque está escuro. E o lugar que está à frente, a gente também não enxerga mais nada, porque também está escuro, né? A gente é uma pessoa que está caminhando com uma lamparina no meio do escuro, só tendo a percepção daquilo que está mais próximo, né? Ao alcance do lugar em que a gente está ocupando nesse momento. E aí, de novo. Cristina está sendo enfático sobre formas da gente olhar para as coisas aqui para que a gente não lamente, né, diante do desconforto que essa existência está nos causando. Então, de novo, ele diz que, não tendo conhecimento do que está lá atrás,
tendo conhecimento só de agora e não tendo conhecimento do que vai ser lá na frente, e sendo assim para todos, não devemos nos lamentar. E aí ele segue no verso 29. Então, no 29, ele vai usar aqui uma outra ideia, né? Aparece na palavrinha extraordinária. Então, ele diz assim: alguém considera ele, o eu espiritual, como algo extraordinário. Similarmente, outro alguém fala dele como algo extraordinário. Ainda, outro alguém ouve sobre ele como sendo algo extraordinário. E outro alguém, mesmo tendo ouvido falar a respeito dele, não consegue compreendê-lo, né? Então, esse termo extraordinário, às vezes ele vai aparecer também como algo surpreendente ou como algo, que é outra palavra que já apareceu nas traduções em português, não me recordo agora. Mas ele destaca, tá? A palavra aqui em sânscrito é essa palavra aqui, ó, Ashcharyavat. Ashcharyavat, né? Que indica essa ideia de algo misterioso, né? Por mais que a gente possa ouvir todas essas palavras de Krishna a respeito da natureza espiritual, de novo, né? A nossa razão não consegue alcançar isso. Então, essa natureza espiritual, ela fica sempre como um mistério, uma coisa espantosa, extraordinária, né, para nós. Isso é o que ele destaca aqui nesse verso, também como um argumento aqui, né, para os mais céticos, porque, obviamente, é natural que com a nossa razão a gente questione isso que ele está falando. Ah, mas como assim? Uma coisa que sempre existiu, vai sempre existir, não morre, não é atingido por nada. A minha experiência não é essa. O meu corpo vive doendo, né? Eu tenho medo de muitas coisas que vão me atingir aqui, me provocar dor, né? Então, naturalmente, a nossa razão questiona isso. E aí, Krishna diz: de fato, a gente não tem como alcançar isso com a razão. Por isso, esse conceito ele é para nós algo da ordem do mistério, né? Ashcharya Vat. É uma coisa misteriosa. E aí, então, ele segue. Verso 30, aí ele reafirma: o eu espiritual no corpo. Então, o termo Dehi em sânscrito, tá? Essa primeira palavrinha aqui, ó, Dehi, quer dizer o habitante do corpo, né? O eu espiritual no corpo. Em sânscrito é assim, quando a gente quer se referir à pessoa, né, que está naquela condição, se usa esse termo. Por exemplo, a gente tem a palavra yoga, né? Mas a pessoa que pratica yoga, vivencia o yoga, como que ela é chamado? Yogi, tá? Da mesma forma, Deha quer dizer corpo. E o ser que está vivendo nesse corpo, habitando o corpo, é o Dehi, ok? Então, o eu espiritual no corpo é eterno e indestrutível. Isto é assim no caso dos eus espirituais em todos os corpos. Portanto, não há necessidade de você afligir-se por nenhum ser. Então, aqui Krishna retoma ainda essa ideia, né, de que esse princípio espiritual ele está presente em todos os corpos de todos os seres vivos. Vocês sabem que na visão védica esse princípio, ele realmente está em todos os seres vivos, desde os seres humanos, tá? Não é um privilégio apenas do ser humano ter uma base espiritual. Ele também está presente nos corpos dos animais, ele está presente nos corpos
dos micro-organismos e nos corpos das plantas. Tá? Todos os seres vivos, eles são vivos porque eles possuem essa base espiritual ali dando vida aos corpos. E Krishna destaca isso, tá? Ele usa esse termo aqui, tá no plural, ó, Sarvani Bhutani. Bhutani são os seres vivos, no plural, tá? Todos os seres vivos. Sarvani quer dizer todos. Então, ele destaca que esse princípio espiritual eterno e indestrutível está presente em todos os seres vivos, ok? Essa discussão ela existiu também, né? Por exemplo, em algumas visões de alguns filósofos, especialmente na Idade Média, os filósofos eles diziam assim que existe uma alma indestrutível no ser humano, mas nos animais não, nas plantas não, né? Uma boa parte, às vezes, do pensamento cristão ele se baseia nisso, né? De que o ser humano tem uma alma indestrutível, mas os animais, as plantas não. Talvez alguns tenham questionado isso, né? Como existe essa famosa história de São Francisco, né? São Francisco foi um personagem que ele atribuía assim o mesmo nível de respeito, de legitimidade assim à vida dos animais, né? Tanto que ele reivindicava, dizem, né, que ele reivindicava que os animais participassem da missa. Né? Aí vocês imaginam a cena, né? As igrejas, assim, repletas de pessoas com todos os seus animais, assim, né? A pessoa indo com o porco, com a cabra, com o cabrito, com o gato, com o coelho. E aí todo mundo lá na missa, né? Interessante, né? Dizem que ele reivindicava que os animais participassem. Na visão védica existe isso, né? Essa visão de que tanto os animais quanto as plantas, eles têm esse mesmo princípio espiritual igual, né? Idêntico ao do ser humano. E vamos só mais um pouquinho? Não, vamos finalizar aqui, porque agora ele vai começar com um outro argumento, tá? Ele sai um pouquinho dessa metafísica, porque ele está falando sobre o espírito. E ele vai agora voltar um pouquinho para a ética, para a questão do Dharma, tá? Então a gente vai parar aqui nesse ponto. Até porque eu gostaria de compartilhar com vocês uma música hoje. Essa é a música do Gilberto Gil. Deixa eu sair aqui da compartilha do texto. Isso, vamos se ver aqui melhor. Então a música do Gilberto Gil. Lembra que eu falei para vocês que há esse disco, né? Canções do Divino Mestre, onde vários artistas brasileiros eles contribuem gravando uma faixa, cantando justamente uma passagem da Bhagavad Gita, né? Eu já mostrei para vocês aquela primeira canção do Chico César e hoje a gente vai ouvir a canção que o Gilberto Gil fez considerando essa passagem da Bhagavad Gita, da descrição da natureza espiritual que Krishna faz aqui no segundo capítulo, ok? Então eu vou colocar essa canção, depois a gente abre para as perguntas. Vou colocar aqui, caso o volume não esteja bom para vocês ouvirem, vocês me dão um toque, tá? Eu falha tanto de vida de natureza eterna. Ninguém pode destruir nossa alma imperecível.
Você tá com áudio de Material música, Marco? certamente morrerá. Oi, Egon. Você colocou o áudio de músicos ali na som? Ah, desculpa. Então, Daí não bom, importa. importante. Vamos mudar aqui, ó. Vamos de volta. Vamos lá. Melhor, né? Aquilo que pelo corpo se espalha, dando-lhe vida, é de natureza eterna. Ninguém pode destruir nossa alma imperecível. Só o corpo material certamente morrerá, mas a entidade viva é eterna sem dimensão e também indestrutível. Lute, pois, com convicção, ó descendente de Bharatá. Lute, pois, com convicção, ó descendente de Bharatá. Ninguém pode ferir a alma com nenhuma espécie de arma. Não há fogo que a queime, a água não pode molhá-la, nem pode o vento secá-la. A quem nasce a morte é certa, quem morre tem que nascer. Por isso no inevitável cumprimento do dever, não há por que lamentar. Não lamente pelo corpo, não, ó descendente de Bharatá. Não lamente pelo corpo, não, ó descendente de Bharatá. Conseguiram ouvir bem? Então tá aí. Contribuição do Gilberto Gil pro disco. Bem dentro da passagem que a gente acabou de ler, né? Muito bem, gente. Alguma questão para vocês sobre o que a gente viu hoje? Marcos, então De... só para ilustrar, aqui em Curitiba mesmo, eu tive a chance de assistir missa ali na Igreja dos Passarinhos, aqui no Bigorrilho, cheio de passarinho infelizmente alguém roubou os passarinhos lá do padre, mas tinha missa e os passarinhos todos cantavam no estilo de São Francisco. Não sei se era uma igreja franciscana, mas tinha esse viés. E no dia de São Francisco de Assis, né, 4 de outubro, a gente podia levar os cachorrinhos e tudo, e já levei o meu cachorro, na época o Nick, né? E era lindo, cada um levava. Não tinha os bodes da época assim de São Francisco, o lobo de Gúbio, não tinha esses, mas tinham vários tipos de animais lá. Muito Sim, legal, é né? Só muito para legal, ilustrar. né?
Isso Muito também legal. me comove muito. Eu sempre tive essa relação muito forte com os animais, né? E Uhum. eu gosto dessa perspectiva deles participando, né? Uhum. E até na história de São Francisco, essa questão do lobo de Gúbio, que estava assustando a cidade de Gúbio, e ele só conversando com o lobo acalmou. Então, ele tinha essa condição de conversar com os animais, e quando ele falava, dizia que não só convidava, né, que as pessoas trouxessem os animais, a própria natureza, os pássaros dos locais, eles paravam e ficavam escutando ele falar. Então, ele tinha esse magnetismo tão forte que unia, né, essa nossa força universal, que é o que você está hoje explicando para a gente, né, que é indestrutível e que está em todos, e que, dependendo do nível da energia da pessoa, ou que ela sabe que ela é tanto que faz aquilo ali, o magnetismo dela, ou a energia espiritual, que não é o magnetismo, mas aquilo que ela tem é tão forte e atinge os outros seres que têm a mesma coisa, né? Então, os próprios de outra natureza, como os animais. Então, ele realmente encantava, né, com Uhum. a elevação espiritual dele. Muito legal. Sim. Só contribuindo, isso que a gente tem do relato São Francisco, né, na cultura europeia, na Índia existem muitos relatos também de yogis e santos que tinham essa relação com os animais e que conseguiam pacificar animais até bastante selvagens, como tigres, por exemplo, né? Então tem muitas histórias na Índia, assim, de yogis que viviam na floresta muito próximo desses animais e conseguiram uma convivência totalmente harmoniosa com esses animais selvagens. Interessante, né? Mais alguma questão, gente? Tranquilos? Podemos encerrar então por hoje? Então tá, seguimos aí a nossa aula na quarta-feira que vem. Então, uma boa semana para vocês e até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Marcos. Obrigada. Obrigada, boa semana. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.